Entre diversas coisas boas que aconteceram na minha vida, a psicologia é uma delas. Então, comecei na universidade como auxiliar de serviço, depois passei para agente administrativo, então a convite do Carlos Carmelo, porque ele estava havendo uma mudança lá de diretoria no curso, para que eu fosse fazer parte dessa equipe. Então fui, ao longo do tempo, fui me adaptando à psicologia, um curso bom, um local bom para trabalhar, e daí para frente era conquistar os amigos, alunos e desenvolver o trabalho da melhor maneira possível lá no curso. Antes de ir para o departamento de psicologia, eu passei por alguns outros setores. Eu passei pela vigilância, passei pelo posto médico, né? Passei uma pequena parte trabalhando com o professor Francisco Chicão, que era o administrador lá da parte de zeladoria. E depois, então, fui para a psicologia. Teve diversos eventos marcantes, dados marcantes. Quando a universidade foi elevada pontifícia, foi realmente um grande marco, né? Porque antes era Universidade Católica, né? O CMG, né? Aí passou para ser Pontifícia Universidade Católica. Isso foi um momento muito, para todos nós, nossos funcionários, a direção da escola, essa elevação à Pontifícia foi muito, né, marcante e tudo. E essa comemoração dos 50 anos do curso e as grandes vivências lá no próprio departamento mesmo. Eu tinha uma parte que eu dedicava ao laboratório e tinha outra parte, ainda é assim hoje, e outra parte eu dedicava ao departamento. Era dividido, uma parte eu trabalhava no laboratório, outra parte trabalhava no departamento. E no primeiro momento eu fui trabalhar na sala dos professores, com atendimento aos professores. Então, o meu trabalho no segundo momento era na sala dos professores. E depois, então, foi diversificando. A universidade ela é muito eclética, vai mudando muito, né? Então, hoje eu faço um trabalho, hoje não, já há bem tempo eu já faço um trabalho, um suporte aos professores, ao aluno, suporte de sala de aula, com aparelhagem, essas coisas todas, e também conciliando o laboratório. O mundo mudou, né? E junto com o mundo a psicologia, entendeu? Então houve uma série de mudanças no curso. A prova é tanto que a quantidade, para a gente especificar bem as mudanças, essa questão de como hoje os currículos mudam tanto, né? Antes um currículo permanecia 10, 15 anos, hoje se muda currículo de 3 em 3 anos, de 2 em 2 anos. É uma prova maior dessas mudanças que vem acontecendo. Comportamental, as pessoas, né? Então a gente vai adaptando isso de acordo com a época. Tá? E o que marcava no princípio, o diferencial maior que eu entendi, foi quando acabou o laudo psicológico. Entendeu? Daí para frente o curso mudou. Porque o que era o laudo? O laudo era praticamente um vestibular. Os alunos tinham que submeter uns testes antes, para depois, então, ser aprovado no laudo, para depois, então, ele fazer o vestibular para ser psicólogo. E esse laudo eliminava mais gente do que o próprio vestibular. Então, né, porque era uma bateria de testes durante 3 dias para os candidatos a curso de psicologia. A partir do momento que acabou o laudo, então, começou essa mudança no próprio curso. Eu conheci o Silvio naquela época que ia ao cinema, a gente tinha ido ao cinema e tudo, eu e uma outra colega. Aí a outra colega interessou por ele, me perguntou se eu o conhecia. Aí eu conhecia, falei com ela que eu conhecia e tudo, aí eu fui para apresentar para ele. Aí a gente conversou um pouco e tudo, apresentei ela para ele, mas no final da conversa, quem foi ao cinema com ele foi eu. Eu que ganhei, assim, o maridão de mão beijada. Eu conheci o Silvio há 26 anos atrás. Quando eu entrei na PUC, ele já trabalhava no curso de psicologia.
Inclusive fui acolhida por ele com muito carinho e amizade, inclusive nós temos até hoje. Conheci o Silvio praticamente desde que eu comecei a trabalhar na PUC, na década de 70. O Silvio estava iniciando a carreira dele, pouco depois que eu iniciei a minha como professor. Essa foi a época que eu conheci. Eu conheci o Silvio desde que ele entrou na universidade, porque eu também já estava aqui. E quando ele entrou, eu já o acolhi, né? A gente é companheiro, é amigo desde então. Silvio Esposa é uma bênção de Deus, sabe? Muito amigo, muito compreensivo, sabe? E a gente leva a Vitinho, que já vai completar em agosto 50 anos, graças a Deus. Silvio pai, ele é muito amigo, é companheiro, acompanha assim no dia a dia, então é muito tranquilo como pai, não temos problemas no nosso relacionamento, nem comigo, nem com os netos. O que me marcou na infância, o Silvio como pai, foi a liberdade que ele me deu de escolher, de conhecer as coisas, sempre estando presente, mas com liberdade, deixando eu conhecer mesmo, eu errar, eu acertar. E ele sempre foi um pai que ele nunca usou de violência, nunca tomei uma palmada do meu pai. Mesmo assim, tinham as regras, os horários, e foi tudo ótimo na minha infância com ele. Muito bom. Eu vou dizer pouco, até para não me emocionar, porque o Silvio é uma pessoa muito especial. Não precisa de dizer muito, a não ser que ele é quase sempre, convidado para ser o representante dos funcionários nas festas de formatura. Ele, muitas vezes, ele é homenageado. Ele é uma pessoa que se relaciona bem, tanto com os alunos quanto com os professores. Ele é muito sociável, muito agradável, e ele tem uma característica que eu acho muito bacana também, porque ele diz o que ele tem que dizer com segurança, com educação. Quando ele tem que dizer não, ele diz não, entendeu? Mas ele é muito querido tanto pelos alunos quanto pelos professores. Ele é um funcionário sempre muito assíduo, pontual, disponível, tá? Então, o que precisar com o Silvio, se ele tiver condição de fazer, ele vai fazer. Se ele não tiver condição de fazer, ele vai tentar. Ele vai tentar dar o jeitinho brasileiro. Então, ele é um funcionário muito eficaz. Silvio é uma excelente pessoa. É uma pessoa que eu admiro muito. Pessoa correta, honesta, um excelente funcionário. E é uma pessoa com quem eu gosto de conversar, porque sempre tem um diálogo franco, aberto, amistoso, busca resolver todos os problemas. Então, é uma ótima pessoa. O Silvio é muito correto, ele busca resolver os problemas sempre que aparece, tudo que está ao alcance dele, e muitas vezes resolve problemas de outras pessoas ou funcionários de outros departamentos até. Ele busca agir sempre em colaboração, né? Tudo que está ao alcance dele, ele procura fazer. Então, são qualidades assim, excelentes. O trato com todas as pessoas é muito bom. Ele trata bem professores, colegas funcionários, alunos, qualquer pessoa. Sempre que ele puder, ele vai ajudar. O Silvio, o que eu posso dizer do Silvio, ele é uma pessoa especial, que eu confio, é meu amigo, e tudo que eu preciso dele, ele está sempre disposto a me ajudar. E o Silvio é muito entendido de tudo. Às vezes, serviço de manutenção, eu tinha dúvida, Silvio, eu preciso fazer esse pedido. Ele me ajudava com o maior prazer, maior tranquilidade, maior clareza. Até, às vezes, a maneira que eu ia escrever. Porque ele falou, às vezes você tem que escrever para a pessoa entender bem o que você está pedindo. Entendeu? Um amigão de verdade. Essa homenagem da medalha do Dom Cabral foi muito importante para mim, certo? Foi muito gratificante e me senti extremamente honrado. Veio coroar, vamos dizer assim, um trabalho com muita dedicação ao longo do tempo.
Não que a gente esteja esperando homenagens, não é isso. Mas quando ela vem, ela passa um filme na cabeça da gente, a gente retorna no tempo para ver o quanto foi gratificante e ser reconhecido pelo trabalho que a gente executou e vem executando. Eu recebi homenagem dos 40 anos de PUC, recebi homenagem dos 50 anos do curso de psicologia, recebi homenagem, eu e minha família, já um tempo há mais tempo, pela família, porque minha esposa também trabalhou durante 17 anos na universidade. Aquele trabalho foi um relato ao longo do tempo do que foi acontecendo. Foi uma conversa informal e que acabou se tornando um artigo, mas simplesmente aquilo foi as passagens que foi tendo, os fatos que foram acontecendo e que eu relatei naquela homenagem, sabe? Naquela coisa. Como entrei, como era o curso, algumas novidades, algumas coisas que foram implantadas, minha passagem pela sala dos professores, até uma brincadeira que a gente fala lá, o que foi criada recentemente, um biscoitinho que a gente tem lá na sala dos professores, que a gente denomina de fome zero, sabe, que a gente mantém lá com a contribuição dos professores. Então foi fatos assim corriqueiros que acontece no dia a dia com a gente. Nós estávamos, um grupo de professores, né, eu estava lá na mesa sentado junto com um grupo de professores, então todo mundo lamentou lá um pouquinho de fome, né, para ir para a sala e estava com fome. Então surgiu lá alguém com um pacote de biscoito creme crack. Aí o que aconteceu? E aquilo ali, né, todo mundo com fome, passou aquele biscoito ali, se tornou uma festa muito coisa. Então surgiu a ideia, né, falar assim, gente, nós poderíamos ter um biscoitinho aqui na sala dos professores, né, e tal, para a gente, né, degustar, né, matar um pouquinho de coisa antes de ir para uma sala de aula ou depois que sair de uma sala de aula. E me propuseram, então, a arrecadar um dinheirinho, vamos dizer assim, arrecadar não, por livre e espontânea vontade, cada um poderia contribuir com qualquer quantia, em qualquer época, para manter aquele biscoito. Funciona da seguinte forma, ele é de acordo com o caixa. O caixa está melhorzinho, tem a maior contribuição, tem um biscoitinho melhor, algumas variedades. Não tem, fica no creme Clark, uma bolachazinha, aquele negócio todo. Mas isso foi muito importante, porque isso de uma forma ou de outra, eu estava sentindo que essa sala dos professores, ela estava muito vazia. Os professores chegavam e pegava o material dele e ia para a sala, tinha pouco diálogo ali na sala. A partir do biscoito, concentrou mais, o pessoal senta, toma um cafezinho, come um biscoito, bate um papo, e isso foi muito importante, isso que eu considero que foi um fator muito importante que aconteceu. Eu tive uma experiência com o Silvio muito curiosa, né? Eu era coordenador do curso de psicologia e numa noite de sexta-feira nós estávamos, né, já no final do horário, né, da última aula da noite, quando, né, vimos uma correria das estudantes, das moças, né, dizendo que havia um homem no banheiro delas. E então chamei o Silvio e nós subimos lá para o terceiro andar e de fato havia um rapaz dentro do banheiro. As moças todas já tinham saído e nós tivemos que segurar esse rapaz lá, né, até a chegada da segurança. Né? Então foi um episódio que foi muito engraçado. Na hora foi um pouco tenso, mas depois muito engraçado, porque o rapaz não conseguiu nem o objetivo dele, e também ele não conseguiu ultrapassar a barreira que nós dois fizemos na porta do banheiro. Né? E, por fim, a segurança chamou a polícia e a polícia o levou. Uma aluna nossa lá estava com a perna quebrada, né, fraturou o joelho e todo. Então, me pediram para que eu fosse conduzi-la e descê-la no elevador. Descer com ela no elevador, porque ela tinha medo de descer no elevador. Então, logo em seguida, uma irmã dela que estava acompanhando resolveu entrar no elevador também com a gente. Perguntou se poderia, falou, não tem dificuldade nenhuma, nós vamos descer. Então, descemos os três. Só que o elevador parou.
o elevador parou e ela ficou muito nervosa lá dentro, a irmã dela tinha o problema de fobia, então começou a ficar certo, e a gente tentando ali dentro controlar a situação, e acabou, esse durou 1h30. Nesse período de 1h30, então chamou o pessoal do posto médico, formou lá fora, né, no corredor, aquele grupo, o Silvio está preso no elevador com as 2 alunas, e aí aquele negócio. O certo é que aí telefonou para o pessoal da manutenção e eles acabaram demorando esse tempo todo para chegar lá para, como se diz, tirar a gente. Aí fui recebendo aquelas orientações, fazendo um trabalho lá dentro de enfermeira. A enfermeira falava comigo do lado de fora o que eu tinha que fazer. Senta elas, deita e tal, e elas naquele desespero, né, e tal, porque tinha essa dificuldade de sentir-se presa. E aí quando o pessoal chegou, que abriu o elevador, então o que aconteceu? O corredor estava tomado, né? Os alunos saíram da sala, foram todo mundo para a porta do elevador. A gente teve dificuldade até para sair do elevador, de gente, dos alunos, com aquele temor todo. E foi uma festa como se fosse um evento muito, né? Um fato muito extraordinário, né? E tal. Mas eu senti que houve uma preocupação muito grande deles em relação à minha pessoa. Isso eu fiquei assim, até emocionado quando saí lá fora, né? O pessoal me abraçando, aquele negócio todo. Só deitar. Nos dias de folga, que ele estava muito cansado, e aí deita depois do almoço. É só 40 minutos que o médico falou que era 40 minutos, mas vira a tarde inteira. Olha, eu não convivo com o Silvio fora da PUC, mas eu sei do Silvio fora da PUC, especialmente através dos familiares dele. Eu sei que o Silvio é um paizão, é um avô extremoso, terno, super agradável, brincalhão com os netos, e então eu sei disso. E ele é uma pessoa que, para a família, ele tem uma representação muito importante. Ele é bem faz-tudo, acho que agora está menos, mas ele é muito faz-tudo. Ele mexe com eletrônica, ele mexe com mecânica, ele mexe com coisas como bombeiro. Então, assim, o Silvio é bem faz-tudo, sabe? E bem disponível para poder atender as demandas que a família apresenta a ele, isso eu sei. Silvio fora da PUC é a mesma coisa, um amigo, onde que a gente encontra, recebe a gente com muito carinho, sempre com um sorriso no rosto, muito admirável. O cidadão Silvio fora da PUC é um senhor assim, que tem uma vida metódica. Família, né? Academia, sabe? E alguns passeios esporádicos, porque essa questão de trabalhar à noite, ela limita um pouco os lazeres, porque as coisas normalmente não acontecem de manhã, acontecem à noite, né? Mas aos fins de semana eu me dedico eu faço parte de um clube de terceira idade, gosto de dançar, eu e minha esposa e tal, a gente sai mais nesse sentido, e mais convivência com a família. Na minha função de técnico de laboratório, eu acabo participando, porque é uma orientação ao aluno, orientação aos monitores, né, o funcionamento, como porque há uma curiosidade muito grande em relação ao laboratório e dos próprios alunos, porque eles estão logo no início do curso, terceiro período, né? Então, o sujeito experimental, porque no primeiro momento, quando a gente leva ele para o laboratório, ele é denominado rato. Mas a partir do momento que o grupo escolhe ele, né, ele tem um grupo, escolhe, normalmente são cinco alunos, escolhe o sujeito para trabalhar com ele durante o semestre, né, para trabalhar com ele durante o semestre, denomina um nome para ele, ele é identificado o grupo que vai trabalhar com ele, então automaticamente ele passa a ser chamado e considerado um sujeito experimental, como se ele deixasse de ser um rato e passasse a ser um sujeito experimental. É uma homenagem muito justa e merecida. O Silvio merece todo o nosso reconhecimento, todo o nosso apoio pelos anos de trabalho. Ele completou aí 40 anos de trabalho, e então essa homenagem é justíssima e eu fico feliz de poder participar, de poder trazer o meu depoimento. É um grande amigo aqui dentro da universidade.
E todas as vezes que eu vou dar aula à noite, eu sempre converso com ele, né? Então, gosto muito dele e acho que ele vai ficar muito feliz com essa homenagem. Eu gostaria de dizer ao Silvio que ele, né, trabalha há tanto tempo aqui nessa universidade, né, e ele pode ter certeza do reconhecimento de todas as pessoas que o conheceram. Né, nunca ouvi ninguém falando uma palavra, né, de demérito, uma palavra de crítica ao Silvio. Né, assim, pelo contrário, todas as pessoas o elogiam e da minha parte, né, eu sou muito grato ao Silvio, né, por tudo que ele já fez e pelas colaborações que teve comigo como professor, como chefe de departamento, como coordenador de curso, né, e até hoje sou muito grato a ele. Né, e desejo que o Silvio, né, enquanto puder ficar na universidade, né, assim, que a gente possa continuar participando da companhia dele e que ele seja muito feliz na vida dele. Eu tenho uma colega que ela diz assim, que o Silvio é o maior psicólogo que a PUC tem. Ele tem tantos anos que ele está no nosso curso, ele não fez o curso de psicologia, mas ele é um psicólogo nato, que sabe lidar com as situações, que sabe contornar as questões. Então, o Silvio merece muito isso que está sendo feito para ele. Que ele continue essa pessoa tão afável que ele é, que ele tenha sempre, que Deus permita a ele, dê a ele muita saúde, para ele, durante muitos anos, continuar a ser esse funcionário tão bacana, essa pessoa tão bacana que ele é, que ele continue assim. Silvio é uma pessoa especial para mim. Silvio, eu tenho ele como amigo, considero ele como um pai mesmo. Quando eu entrei aqui, eu tinha 19 anos, ele me acolheu com todo o carinho aqui na PUC. E até hoje nós temos amizade, eu tenho um carinho por ele tem um carinho muito especial por mim também. Ó, Silvio, você é um amigo incrível, que eu adoro, admiro muito. Muita saúde, prosperidade, que ele continue ativo, porque ele é muito ativo, não consegue parar, e de agradecimento, porque se eu tivesse que escolher aí todos os pais do mundo, seria ele que eu escolheria aí para ser meu pai novamente, se tivesse uma outra oportunidade. A mensagem que eu deixo para ele é uma mensagem de agradecimento. A gente é muito feliz, graças a Deus, e a gente não consegue nem imaginar sem ele. Sabe que ele é a bênção para nós, para meus filhos e tudo. É a luz do nosso caminho mesmo, graças a Deus. Uma mensagem, vamos lembrar o nosso querido amigo Renato Russo, que dizia, né, amar como se não houvesse amanhã.